Estamos no contexto do início do ano e as leituras bíblicas que temos diante de nós falam-nos de inícios. É assim que acontece com o Evangelho de João, que coloca Jesus no início do seu ministério público nas bodas de Canaã, um casamento. Nós vamos refletir sobre esse casamento como se de uma metáfora se tratasse. Mas antes de refletirmos sobre ele, demos atenção às leituras bíblicas para este domingo. Na verdade, o texto das bodas é uma belíssima metáfora entre dois tempos. Um tempo marcado pela tristeza e pela desesperança e um tempo que se prevê de alegria marcado pela esperança. O texto fala-nos de Jesus no contexto de umas bodas, de um casamento, onde uma situação anómala acontece. De repente falta o vinho. Obviamente o texto não é uma apologia à riqueza do vinho ou ao valor nutricional do vinho, mas é um sinal de que falta alegria no contexto daquela festa. Falta o vinho, falta a alegria. E isso remete-nos até para o texto do domingo passado, quando do batismo de Jesus, em que se dizia que o povo estava em expectação. Ou seja, o povo vivia na expectativa de uma realidade nova, de um tempo novo, de um tempo de menos opressão, de menos injustiça, de mais humanidade, de mais solidariedade. A esperança do povo estava precisamente na fé, na religião, mas a própria religião era opressiva, ela criava mais angústia, ela criava mais desespero, porque ela era uma religião que apontava para uma relação com o divino, marcada por a dimensão de um Deus justiceiro, de um Deus que criava temor na vida das pessoas. Então a desesperança era total e a tristeza era absoluta. E o vinho representa no contexto das bodas de Canaã precisamente o sinal dessa tristeza, de uma tristeza que precisa de ser eliminada. E por isso Maria surge como aquela pessoa que, de alguma forma, dando corpo a essa frustração, a essa tristeza, encontra na pessoa de Jesus a possibilidade de uma transformação. É neste contexto de metáfora de um tempo que se vive de desesperança, de tristeza e um tempo que se aguarda de alegria, de esperança, que nós podemos compreender o diálogo que Maria tem com o seu filho. Maria pede-lhe ajuda. Jesus diz que tenho eu a ver com esta situação, o meu tempo ainda não chegou. A resposta de Jesus parece não ir ao encontro daquilo que é a expectativa e aquilo que seria uma resposta lógica ao desafio que a sua mãe coloca. Mas, na verdade, Jesus estava dizendo que, sim, um tempo de alegria virá, mas este não é ainda o momento. E é significativo que no Evangelho de João, depois destas bodas de Canaã, Maria desapareça totalmente do contexto do Evangelho. Ela vai voltar a aparecer uma vez mais. E o momento específico desse surgimento de Maria pela segunda vez é a cruz do Calvário. E na cruz do Calvário, eu diria sim, aí chegou o momento, aí é chegado o momento, porque é a partir da cruz e a partir da manifestação do Deus revelado em Jesus Cristo naquela cruz que se instaura um tempo novo e que a alegria e a esperança chega ao coração dos homens e das mulheres. E é por isso que Maria recebe aquelas palavras de Jesus: eis aí o teu filho. E Jesus dirige-se ao discípulo amado no sentido de que ele é aquele que encontra em Jesus a razão da sua alegria e da sua esperança. Então ele coloca Maria e coloca todo o Israel desesperançoso nas mãos do discípulo amado. Mas simultaneamente o discípulo amado é chamado a acolher Maria, porque é dali, é daquela circunstância, daquele momento de tristeza, que Deus ouve o seu povo e vem trazer alegria em Cristo morto, crucificado e ressurreto. Finalmente, e no contexto desta metáfora, há também um aviso. E esse aviso ele está intimamente ligado a um pormenor desta história e que tem a ver com o facto de que, ao transformar a água em vinho, Jesus usa as talhas para a purificação dos judeus.
e transforma o símbolo do ritual de purificação em algo substancialmente novo. É como se o texto estivesse a dizer: quem quiser entrar nas bodas, quem quiser participar desse tempo novo, dessa alegria, dessa esperança que nós vamos poder contemplar na cruz do Calvário, que nós vamos poder contemplar no dia da ressurreição, quem quiser fazer parte dessa nova realidade, ela precisa deixar ficar para trás o velho sistema. Ela precisa deixar ficar para trás as velhas convicções. A pessoa precisa de deixar para trás a ideia de um Deus que separa entre puros e impuros, de um Deus que se comporta como um juiz, de um Deus que verdadeiramente se manifesta como um tirano e que cria receio e temor na vida dos homens e das mulheres. Ou seja, quem quiser viver pelas talhas de purificação não tem lugar nas bodas, mas quem abrir mão desse Deus para abraçar o Deus revelado em Jesus Cristo, esse participará com alegria das bodas do Senhor.